Alô, alô, muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui nos estúdios da DGA Music para o 12º episódio do PodChef Podcast. Peço a vocês que nos acompanhem nas nossas redes, @PodChef, @PodChefOficial. Aurélio, e agora? 12º episódio. Pois é, 12 filhinhos, hein? 12 filhinhos. Coisa linda. Prazer imenso ter você comigo, Prazer mais uma vez Rony. nessa bancada. Vi que você treinou em casa, o @. Esqueceu do Spotify, né? Nossa, é verdade. Gente, Spotify, ouve lá no seu carro, vai ouvindo a gente, sinta a nossa voz de veludo. Eu gosto que o Rony começa com essa voz grossa, depois eu entro com a minha voz de taquara rachada, né? E aí o negócio flui. É mais ou menos assim. Rony, mas satisfação de novo estar aqui com você. Como sempre, né? Temos aqui um convidado para brilhantar esse 12º episódio, né? Que a gente sempre tem trazido aqui celebridades, ou não, personalidades, né? Da cultura nossa aqui, cultura local, mas que, de certa forma, tem uma projeção nacional e internacional, né? E hoje não vai ser diferente. E engraçado assim que os últimos convidados nossos são todos multifacetados, né? Fazem São artista, né? Brasileiro. Artista brasileiro. Eu tenho a honra hoje de apresentar ele, que é jornalista, vai lá, professor universitário, produtor, ator, diretor e poeta, dramaturgo, escritor. É artista e brasileiro. A lista vai, né? É com muita honra que o PodChef hoje está recebendo Renato Forim Júnior. Ele não usa o Júnior, não. Usa, olha só. Falha minha, hein? Falha minha. Não posso me confundir com o Renatão, né? Renatão. Pai. Aí dá... Renato, prazer ter você aqui. Dizer que é uma honra pra gente realmente ter uma pessoa do teu gabarito, até brincando aqui, né? Falei pro Rony, puxa, o Renato é inteligente, chega lá, hein? Como é que a gente, assim, pobres mortais, vamos entrevistar? Eu vi que o Aurélio meteu até uma camisa preta hoje, meteu uma elegância, deixou a barba crescer, trocou o óculos. Rapaz, espera, deixa eu só tirar um pelinho que tá saltando aí, pronto. Era só isso. Renato, satisfação, muito obrigado por estar aqui, o espaço é seu, para você. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Valeu, Rony, Aurélio, muitíssimo obrigado. Eu agradeço sinceramente esse espaço que vocês têm construído, né, com afinco aqui, um espaço raro, né, na cultura. A gente pode chegar aqui, de fato, falar por 1-2 horas, né? A gente sempre está acostumado, né, na imprensa a trabalhar com frases, né, com momentos muito, muito exatos, assim, e esses espaços são cada vez mais raros. Então, agradeço, acompanho o PodChef já desde o primeiro episódio. Opa. E acompanho o trabalho de vocês, né? Vocês sabem que também admiro muito vocês, né, Aurélio, desde criancinha, de fato. Ô, louco, tô velho. Aurélio, né, meu ator agora, podemos dizer assim, né? Contaremos essa história, né? E o Rony também, né, que acompanha de longe ali, mas sempre com muita admiração também, sobretudo pelo trabalho na revista. Muito obrigado. Olha aí, para começar a falar com o Renato, a gente precisa entender assim, quem é Renato Forim? Como você chegou aqui através da arte? Isso é importante pra gente. Pergunta difícil, né? Como é que começou tudo? Olha só, talvez a primeira informação que seja importante é que eu sou um pisciano. Olha aí, já. Vixe, é difícil. Já viu que começou profundo difícil. Já. Então, porque eu já uso isso como uma espécie de autodefesa, porque eu vou terminar esse programa trocando receita de bolo de fubá, né? Aquela coisa da viagem, né, do pisciano. Mas junto com o pisciano eu tenho também um ascendente em virgem e uma lua em virgem, né, que me traz de volta para a Terra. Eu gosto muito de astrologia e acho que esses signos me definem bem. Assim, eu me sinto muito dentro dessas zonas. Né? O pisciano mesmo, que é o lugar artista, só que um artista com o pé muito no chão. Mas demorou um pouquinho para chegar, né, até esse lugar. Eu sou aqui de Ibiporã, né, estamos gravando em Ibiporã, né, sou nascido em Ibiporã, passei toda a infância, adolescência aqui, né, e a minha família é do Bom Pastor, né, que é um bairro aqui que todo mundo conhece, né, um bairro de periferia, um bairro bastante violento, então
eu cresci também muito nesse lugar, né? Assim, que entre a violência e a delicadeza, né? Que é típico de algumas periferias do Brasil, e aqui de Biporã não é diferente. Minha família é muito simples. Meus pais, por exemplo, não têm curso superior. Então, sempre que eu vou fazer palestras, por exemplo, em escolas, né, os alunos perguntam: quais são os seus livros da infância? Eu falo: nenhum. Nem a cartilha, nem aquela cartilha. Nem suave. É muito interessante isso, porque as pessoas criam um estereótipo, um imaginário para um escritor ou para um professor de literatura, né? Como se fosse uma pessoa que sempre, desde a sua mais tenra infância, tivesse tido contato com livros. E eu sempre digo para essas crianças e adolescentes nas escolas que o fato, muitas vezes, de você não ter contato com a literatura do livro não significa que você está apartado da poesia. A poesia está com todos nós, desde muito cedo. No meu caso, por exemplo, através das canções, né? Minha família gostava muito de música popular brasileira, de sertanejo de raiz, por exemplo, e sempre contaram muitas histórias. Contar histórias é uma tradição oral popular brasileira, e que é também a raiz da literatura que vai para o livro. Então a gente não pode se esquecer disso. Então eu digo que a minha entrada no universo artístico se dá por essas vias muito indiretas, né? Enfim, pelas histórias orais, pelas canções. Num espetáculo mais recente que eu faço agora, chamado Costuras Poéticas pelo Fio da Voz, eu também conto como eu teria chegado ao teatro, só que não dentro de um teatro, né? Tem uma cena assim que eu lembro com muita clareza da minha infância. Eu pequenininho, assim, estava na sala da minha casa e a energia elétrica acabou. E a minha mãe veio da cozinha pelo corredor, levando uma vela, e a vela projetava uma sombra imensa dela. Nossa, plasticidade. Né? Aquilo era teatro. Eu vim a saber depois que talvez eu continue fazendo teatro para voltar àquela cena. Então, assim, a gente tem contato com o fenômeno estético desde muito cedo, ainda que a gente não tenha um teatro, ainda que a gente não tenha livros, enfim. Isso foi mais ou menos a minha história, porque assim, eu não tenho artistas na família. Conta-se que eu tenho um bisavô que tocava violino. Olhei para esse violino, né, para a foto desse violino outro dia e vi que era uma rabeca. Eu achei genial isso, né? Porque assim, uma rabeca, né? Assim, a família do meu avô, meu bisavô, meu avô é de Guaxupé, em Minas Gerais. Então essa relação com o Nordeste ali que vem, né? Cidade do café, né? Sim. Guaxupé. Sim, exatamente. E então assim, o meu caminho vai muito por aí. Não tenho artistas, mas assim, quando comecei a ir para os livros foi também de maneira muito intuitiva, sobretudo vendo as apostilas de cursinho da minha irmã, que estudava para cursinho, para passar na UEL e tal, e de repente eu via as apostilas lá do Max, enfim, dos colégios, e lá tinha poesia, e daí que eu comecei a ver aquele texto meio esquisito, né? Ferreira Goulart, vinha de tudo ali. Tudo, assim, poesia romântica, e apaixonado, assim, lia aquilo e parecia, para mim era muito familiar. E então eu entro no curso de jornalismo da UEL, né? E daí sim eu começo a ter uma vivência cultural mais efetiva, sobretudo porque quando você entra para a universidade, você não vive só a universidade, né? Os bastidores da universidade talvez são mais interessantes do que o curso em si. Nós não estamos falando do beco, nós não estamos falando de nenhum lugar parecido com isso, né? Exatamente. Não é isso. Mas assim, daí eu vivi intensamente os festivais de Londrina, né? Assim, o Filo, né? Festival de Teatro, o Londrix, o Festival Literário. Conheci muitos artistas, escritores, músicos fantástico. Fenomenais. Londrix é uma coisa... Você sabe que eu, ouvindo você falar assim, eu um pouco me identifico, porque eu também, minha família, meus pais também não fizeram curso superior e tal. Eu ainda me lembro de um livro na quarta série, chamava Coração de Vidro. Foi o primeiro livro que eu li. Livro, você falou um negócio que eu achei interessante. Ó. Meu pai me ensinou a ler um livro e eu aprendi matemática com Malbataan. O livro chama-se O Homem que Calculava. E era matemática, só que era em contos. É um livro fantástico, não sei, eu não encontrei mais. E a leitura, né? Tá aqui o nosso professor. Você olhar para ela, ela nasce de uma maneira muito interessante, né? Essa fagulha de uma lâmpada, a plasticidade e tudo mais. Essa leitura você já estava fazendo ali. É isso que é doido. Eu acho assim, no meu caso, faltou um pouco assim essa coisa de... Eu lembro que alguns amigos liam aquelas
coleções Vagalume, outras coisas, mas eu não tinha muito acesso. Tá Assim. bom. Eu lembro que tinha alguns livros em casa que eu tentei ler. Minha irmã tinha um livro do... Desculpa. Do Pedro Bloch, que é Pai Me Compra um Amigo, que eu comecei a ler várias vezes, mas nunca terminei. E me lembro de tentar ler Feliz Ano Velho. Feliz Ano Feliz Velho. Ano Velho, só que assim, na época já tinha o filme. E aí já, O um pouco, Marcelo, já era né? um pouco adolescente, né? E eu me incomodava de ler o livro vendo os atores, sabe? Então, assim, aquela coisa da imaginação do ler, de criar uma personagem, um rosto para aquela personagem, né? Eu não tive com esse livro, assim, então ele acabou ficando chato para mim. Eu vi a Malu Mader, acho que era atriz, Ai, como é que é o nome do ator? Não me foge a memória agora. O texto era do Marcelo Marcos Zubem. Breda era o É ator. Marcos Breda, isso. Era o ator, né, que sofreu o acidente. O texto é do Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubem Paiva. É autobiográfico aquilo, né? Aconteceu com ele. Mas... a literatura... Meu irmão Então. ganhou um livro. E o livro chamava País das Formigas. Um livro pequeno. Ele ganhou, começou a ler. E ele começou a falar daquele livro. Foi me incomodando. Que esse negócio deve ser bom, né? Cara, e depois você entra no universo, começa a ler. E aí daquele você vai pra coleção Vagalume. Pro Tex, que era aqueles livrinhos de... Nossa, de western. de western. E aí vem a leitura de mundo, que é com Paulo Freire. Aí você começa a olhar, que desde a bula de remédio, a carta da Dona Maria, que ela não sabia ler, ia lá pra você ler. Você fala assim, nossa, eu sou importante, eu aprendi a ler. E a história da Dona Maria que fazia você contar outra história. E aí você vai indo. Bom, Vai mas lá, assim, não, vamos, nós não somos É. bom, diferente do Renato que me... Bom, você escreve ainda, o Rony é poeta também. Mas vamos lá, vamos falar seguir, do vamos seguir. Renato. Isso, vamos seguir. E aí, então, vem o jornalismo. Sim, jornalismo foi sua primeira opção? Como é que você teve interesse pelo jornalismo? Assim, poxa... Porque a criança, ela sempre tem, eu quero ser isso, quero ser aquilo, e em dado momento vai. E aí, foi tua primeira opção? Como é que foi tua formação? Conta pra gente dessa parte da sua vida. Então, a escolha pelo jornalismo, eu não sei explicar muito bem. Parece que eu nunca tive outra opção a não ser essa. Foi uma coisa muito natural, assim. É esquisito até pensar. Talvez eu tenha ouvido falar pela primeira vez que jornalismo era um curso superior, também com a minha irmã, né, com a conhecida Keila, de Biporã. A Keila tentou jornalismo algumas vezes na UEL. Ela não passou, ela acabou indo para educação física depois, ela tentou vários cursos, mas eu lembro, assim, a primeira vez que eu ouvi falar de jornalismo era minha irmã tentando passar. E talvez aquilo tenha ficado na minha cabeça de alguma forma, mas claro que essa questão que eu estava dizendo a vocês de ouvir muitas histórias, porque meu pai, no Bom Pastor, ele tinha e tem um boteco. Esses botecos mesmo de vender pão e pinga. Fantástico. Que é onde, na verdade, por exemplo, os operários no final do dia vão, desabafam, contam as suas histórias. Eu gostava muito de ficar naquele lugar ouvindo, só ouvindo. Eu era muito tímido, não gostava de falar muito com ninguém, mas gostava de ficar muito no cantinho ouvindo, o exercício da escuta, né, que é tão importante para o escritor. Muita gente precisa, né, desse exercício. Exatamente, a gente fala tanto de lugar de fala e a gente esquece um pouco do lugar de escuta, né? O lugar de escuta é tão essencial quanto o lugar de fala. Foi um exercício que eu sempre gostei muito. Então, assim, minha mãe, por exemplo, na máquina de costura, né, costureira, também com as comadres ali falando mais que a língua. Se você perguntar pro inteiro. Renato, ele dirigiu várias vezes aquela máquina, né? Pois é. E as histórias do bar. Daí, às vezes, quando eu leio o Samba de uma Noite de Verão, por exemplo, eu comecei a reparar nisso muito recentemente. Como que os personagens que estão aqui, que são os personagens também de uma favela, de um cortiço, né, muito típicos do Brasil, como os ébrios, os malandros e tudo mais, esses personagens existiram. Claro que eu fui transformando ficcionalmente isso, né, em outra coisa, mas assim, eles estão nesse lugar. Eles são os personagens também do bar do meu pai. Foi buscar isso, né? Exatamente. E o meu pai tinha uma coisa também de... uma nobreza no sentido de... sempre assinou jornais e sempre comprou também, apesar
de não ter o hábito da leitura, ele comprava sempre que eu pedia livros, por exemplo, né? Quando eu comecei a ter contato com tudo isso. Assim como me levava também aos teatros quando eu comecei a perceber o que era aquilo, né? Apesar de nunca ter ido ao teatro, ele me levava até a porta do teatro. Então isso é muito nobre, né? E então, assim, o jornalismo também estava naquele lugar. Desse mesmo lugar de infância, do desejo de contar histórias. Então faço o curso de jornalismo na UEL. Um outro mundo se descortina para mim, sobretudo no âmbito da cultura, né? Então, como eu disse a vocês, é ali que eu descobri, por exemplo, os festivais, os jornalistas culturais de Londrina, que são exímios, né? A Londrina tem uma tradição de jornalistas ligados à cultura. E, assim, aqueles que eu via com grande admiração, hoje eu posso chamar, assim, com a maior alegria do mundo, de amigos. Célia Musilli, por exemplo, editora da Folha 2, sabe? Sempre admirei muito nos bancos da UEL, né? O trabalho dessa mulher pela cultura, e que está aí até hoje, né? Que, enfim... Antônio Mariano Júnior, né, crítico musical da Folha de Londrina também, que eu sempre gostei demais, acabou sendo minha banca de TCC e depois virou meu amigo. Então, assim, foi um universo muito muito grande para mim, assim, que sempre gostei disso de maneira intuitiva, sem saber muito bem como escolher, e de repente eu estava num coração que pulsava a cultura, como é Londrina, né? E Você chegou a ter contato com o Francelino França? olha, o Francelino França, o Antônio Mariano é um grande amigo do Francelino França. Eu fiz o teste do Maria Angélica, que era o filme dele para ser ator, quando eu estava no jornalismo ainda. A gente ficava esperando a crítica, né? É. Do Francelino. Você apresentava a peça e ficava assim, será que ele viu? Eu não vi ele na A plateia. gente queria ficar amigo dele. pra ele não falar mal da peça. Fazia a peça e ficava esperando. Será que ele estava lá na plateia? Eu não vi, você viu? Ele veio. E eu tive uma grande alegria também, assim, que uma das minhas melhores amigas, também jornalista, né, da área da cultura... A Seglin, né? É a Jaqueline Seglin, é dela que eu tô falando. E o Francelino França trabalhou com a Jaque, com o pessoal do Boca de Baco, né, por muito tempo. Eles fizeram um texto, né, O Último Inverno do Francelino. Ele ajudava nos bastidores também, em Fando e Liz, por exemplo. Ele que fazia toda a maquiagem da Jaque, né? Ela fazia uma pessoa com deficiência, né, uma mulher com deficiência que ficava numa maca, né, e ele que fazia toda a maquiagem dela, né, enfim. E daí eu vinha trabalhar com o Boca também. Aliás, o Boca de Baco foi uma grande escola para mim, assim, foi o primeiro trabalho profissional assim grande que eu entrei. Para ser iluminador, virei assistente de direção do Luiz Valcasaras, né, com o Navalha na Carne. E nessa época o Francelino já era falecido, mas a Jaque falava muito dele, e o grupo também falava muito dele, né? E então, assim, eu tenho a impressão meio que de ter convivido com o Francelino sem ter. É muito louco isso. Eu fiz o último texto do Boca de Baco, né, chamado Olhos nos Olhos, que foi um texto que surgiu durante a pandemia por encontros virtuais. O trabalho que comemorou os 31 anos do Boca de Baco. E a gente falava nas reuniões também, algumas vezes, do Francelino, e eu deixava um dos textos dele, que é inédito, né, e que ele deixou com o pessoal do grupo, do meu lado, junto com uma foto dele, assim, enquanto eu estava construindo o texto. Enquanto inspiração mesmo, que eu sei da força artística que o Francelino tinha. Olha, que interessante. Eu perguntei assim porque era uma referência pra gente, não sabia dessa relação. E é interessante a gente falar também da Seglin, porque jornalista e atriz fabulosa. Sim. É um trabalho magistral. Parabéns. Bem lembrado. A gente vai buscando na memória. Londrina é muito bem servida de atores e jornalistas atores, inclusive, né? Eu acho que esse pessoal que está há um bom tempo na estrada, eles têm trabalho muito consistente, assim, E a gente tem alguns também, por exemplo, tem o Celcinho Pacheco na fotografia, tem muita gente fabulosa ali, e veio da mesma área, né? Francis Mar ficou um bom tempo também na Folha 2, né? Nossa, A Jaque eu sou suspeito de falar, porque a Jaque me ensinou tanto pra vida. Não, da vida mesmo. A Jaque me ensinou muito de jornalismo. Eu trabalhei com ela no Filo, né? Na assessoria de imprensa do Filo. E foi minha primeira grande escola, assim. Eu fazia aquilo apaixonado. E a Jaque, assim, como mestre mesmo. Eu tive sorte. Eu cruzei com pessoas muito, muito generosas, né? Com um moleque. O Mariano fala, né? Quando eu fui levar o meu TCC pra ele, que era sobre Maria Bethânia. Pra ele. Só!
E assim, eu cheguei na casa dele para entregar o TCC assim com o boné para trás. Ele falava, mas de onde saiu? De onde saiu isso, né? Esse moleque magrelo com o boné para trás aqui na minha casa trazendo um TCC sobre Maria Bethânia. Quem é você? Quem será que veio falar de Maria Bethânia pra mim? Mas aí, então, você faz sua graduação e continua mestrado, doutorado? Eu dei um intervalinho ali, né? Não foi diretão, não. Eu fiquei um tempo assim no mercado de trabalho, lutando com jornalismo mesmo, com tudo isso. Eu comentei sobre esse TCC, mas esse TCC foi muito importante também nos meus caminhos, no sentido teatral também. Porque assim, eu estudei Maria Bethânia e estudei um espetáculo dela de 1971 chamado Rosa dos Ventos. É um espetáculo que tem até um vinil, né? Que ele está todo fragmentado, ele não está com o roteiro inteiro, mas sempre foi um divisor de águas assim na carreira da Bethânia. Eu ouvia falar muito disso e tinha assim, pouquíssimo para se ler a respeito do espetáculo. Eu comecei a procurar materiais sobre ele. Vendi uma Jog que eu tinha na época, que eu andava por Ibiporã com aquela Jog, vendi para ir para São Paulo e Rio de Janeiro fazer entrevistas. E também, uma sorte, as entrevistas que eu pude fazer nesse trabalho desde muito cedo. Por exemplo, uma das últimas entrevistas com Dorival Caymmi. Nossa. Um menino no jornalismo, né? Assim, eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu acho, porque é de uma imprudência fazer uma coisa dessa. Mas assim, Cara Chico, Caetano, Fernanda Montenegro. Tem mais de 20 entrevistas nesse trabalho. É um trabalho de mais de 300 páginas. Então, quando eu fui levar pro Mariano, apesar de ser um molequinho lá com o boné pra trás... Tava completo. Então... eu, o Mariano brinca e fala assim, você me traz uma rosa aqui com 300 pétalas pra eu ler. E assim, conversando com essas pessoas, construindo a história de Rosa dos Ventos, aos poucos eu tinha ali também o primeiro material que me levaria para o mestrado e para o doutorado. Porque eu continuei essa pesquisa posteriormente, apesar de ter tido uma interrupção, né, em que eu trabalhei no campo do jornalismo, tal, trabalhei um período na Câmara de Ibiporã, na Câmara Municipal de Ibiporã, que foi um dos infernos da minha vida, total e absoluto, com pessoas absolutamente, algumas delas, né, não vou generalizar, mas indelicadas. E apáticas ao que você fazia. Não é nem ao que eu fazia no campo artístico, mas a questão do respeito com o ser humano mesmo, assim, sabe? Pessoas que passam pelos outros como tratores, assim, né? Enfim, só pensam em dinheiro. É uma experiência que hoje eu tenho assim como uma experiência. Uma experiência que nos ensina muito sobre caminhos, né? Assim, como a gente como deve não ser, ser, o que deve, exatamente, como não ser. Mas paralelamente com isso, assim, né? Então eu batia ali o meu ponto, fazia o meu trabalho, mas eu também estava o tempo inteiro ligado ao universo artístico. Então, em 2007, 2008, quando eu termino o curso de jornalismo, eu começo também a trabalhar com a Joyce Cândido, que é uma cantora e atriz de Londrina, né? Hoje está no Rio de Janeiro, lançou disco pela Biscoito Fino, ficou um tempo nos Estados Unidos, é uma exímia cantora e atriz. E ela tinha acabado de lançar um CD. Eu fui como jornalista de cultura para fazer o release mesmo do material, fazer assessoria de imprensa, e acabei virando também diretor do espetáculo. Porque a Joyce, a gente conversava numa linha muito parecida da questão da união da poesia, da literatura com canção. Ela gostava, sendo atriz e cantora, ela gostava muito desse lugar. Era, ao mesmo tempo, que eu já tinha estudado nos espetáculos da Bethânia, porque Rosa dos Ventos é um dos primeiros trabalhos em que Bethânia vai colocar a literatura e a canção a serviço do teatro. Então, é um espetáculo com uma construção teatral. Eu estudava sempre a partir do teatro, né? Então, assim, com um dramaturgo e diretor, que é o Fauzi Arap, que organizava todos aqueles materiais, aqueles pedaços de texto. Pela primeira vez, Bethânia disse Fernando Pessoa, por exemplo, trouxe um texto de Clarice Lispector, junto com Dorival Caymmi, junto com canções de roda do Recôncavo Baiano. Então, assim, eu estudei isso teoricamente no jornalismo, no TCC, e depois praticava isso também com a Joyce Cândido. Você entrevistou a Bethânia também, não? A Bethânia, não. Nosso trabalho, não. A Bethânia não está. Mas aí não falta oportunidade. Mas a Bethânia conhece o trabalho, sim. Nossa. Sim. A Bethânia conhece, sim, o trabalho. Eu não entrevistei por um motivo muito objetivo e prático. Aquele era um trabalho, sobretudo, também acadêmico e crítico sobre a obra dela. Né? Então, eu buscava todas as referências a respeito daquilo, mas é um trabalho muito sério, sem linhas açucaradas.
entende? Esse Eu trabalho- sou um grande admirador da Bethânia, mas assim, eu entendo a seriedade de um trabalho acadêmico como esse. Então, ela é um trabalho que tem esse viés. Esse vem logo após do... Que ela faz um outro trabalho com o João, não é com o João do Vale. O Rosa dos Ventos, É sim, com antes? o João do Vale, ela É. fez a opinião, né? É opinião. Com o Zequete, João do Vale. Bethânia sai da Bahia para o Rio de Janeiro, convidada, a partir de uma indicação da Ana Leão, mas convidada por Augusto Boal para estrear no Rio de Janeiro no espetáculo Opinião, que era um espetáculo de grande sucesso na época, para cantar o Carcará, né? Com o qual ela ficou conhecida. Fabuloso. Então, assim, a Bethânia começa no Rio de Janeiro, essa estreia dela é no teatro, né? É no contexto do teatro. Então, os meus estudos com Bethânia sempre foram por esse viés, o viés do teatro, de fato. E quando Bethânia encontra Fauzi Arap, né, que é um diretor que a conhecia demais também, assim, conhecia muito de canção, conhecia muito de literatura e que tinha um gênio artístico muito próprio da Bethânia, que ela começa a desenvolver uma forma que no meu trabalho acadêmico eu chamo de espetáculo de música teatralizado. Eu chamo não, né? Na verdade eu recupero esse termo que é do Caetano Veloso. Caetano coloca esse termo no livro Verdade Tropical e daí eu desenvolvo o que seria o conceito de um espetáculo de música teatralizado. Né? Esse espetáculo com pedaços de canções, textos e que se amarra de maneira dramatúrgica, de maneira teatral. E que se realiza também com figurino, com cenário, né? Com uma estrutura que é de teatro. Então, sim, o Rosa dos Ventos, o Opinião é de 64, a Bethânia faz algumas experiências e um grande sucesso que acontece ali em plena ditadura militar é Rosa dos Ventos em 71. Caramba. História. História. História na veia. Isso. Mas além disso, ele também vai para oficinas, palestras, receitas de bolo. Mas nas oficinas tuas, quando você vai dar suas oficinas, os temas vão sempre ligados à literatura ou é um campo mais amplo? Eu acho que até o próprio... Você ministra que literatura... você dá aula no curso de letras, não no Sim. curso de jornalismo. Ocasionalmente, também dou aula no curso de jornalismo, porque alguns professores são emprestados pelo Departamento Sim. de Letras para faz dar um- literatura em jornalismo. Então, eu já dei... Até o ano passado eu dava uma disciplina de literatura no curso de jornalismo. Assim como no curso de artes cênicas também já ministrei aula. Então, nessa linha do que o Rony te perguntou, acho que você já pode falar das duas coisas. Que é um Do apanhado, teu na trabalho verdade. enquanto professor. Nossa, hoje desculpa aí, pessoal. Tosse. Enquanto professor de literatura, assim, como é que você aborda isso nas tuas aulas? Se você tem condição de associar aquilo que você faz no teu trabalho artístico dentro das tuas aulas e também nessas suas conferências, palestras, você trabalha com temas já... A pessoa fala, ó, Renato, vem aqui, fala disso, meio ou você pautado, né? é que propõe? Então, foi a partir do mestrado e do doutorado que eu desenvolvi um pouco mais esse lado conferencista, palestrante, que sempre me doeu muito fazer. Assim. Eu sou muito tímido, né? Então, nunca gostei muito desse lugar. Então, assim, eu fiz mestrado e doutorado e emendei as duas coisas, né? Enfim. Aí pulei a parte do mestrado e doutorado. Não, mas é porque tem a ver também com essa lance, porque eu acho que o palestrante nasce um pouco ali, sabe? Quando você começa a ter um pouco mais de segurança com a verticalidade teórica mesmo, Até né? porque você precisa participar de eventos e tudo mais para fazer o doutorado, fazer o mestrado e doutorado, você tem que estar Exatamente. expondo os trabalhos e tudo mais. Exatamente. E assim, quando eu fiz o TCC, por exemplo, é um trabalho, né, que eu fiz mais de 20 entrevistas e tudo mais, só que ele não tem uma verticalidade teórica, porque a gente desenvolve isso com maturidade e com leitura, né? Então você é muito novinho na graduação para ter tudo isso, né? Então, foi no mestrado e doutorado que eu consegui desenvolver isso e tive um pouco mais de segurança para me colocar ministrando palestras e oficinas. E principalmente teve uma coisa que me puxou para esse lugar, que foi o Jabuti, né? Depois que o Samba de uma Noite... tem até uma história engraçada, porque assim, esse livro ele foi distribuído para todas as escolas a partir do Núcleo de Educação em Londrina, né? Fazia parte do meu projeto. Foi um livro que foi feito pelo PROMIC, né? Pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura,
e uma contrapartida era a distribuição em escolas e tudo mais. Então eu levei as caixas de livro para o núcleo de educação, eles gentilmente distribuíram e eu mandava uma cartinha, né, falando, olha, eu estou à disposição para falar com os alunos sobre os temas do livro e tal. E eu nunca fui chamado. Nossa. Porque assim, muitas vezes é isso, né? Os materiais chegam, acabam entrando na biblioteca ali, às vezes Fica lá na estante. E daí com o Jabuti, né, em 2017, por ter uma repercussão na imprensa e tudo mais, daí as escolas começaram, eu não dava mais conta, assim, para atender. E Virou a chave. E eu sempre ia com muito prazer, assim, gentilmente falar, generosamente falar com os alunos e querer ouvir também sobre os temas que estão aqui, que eu acho que são muito importantes para a gente discutir na escola. E inevitavelmente eu ia me transformando nesse palestrante, né, assim, porque eu também sou muito perfeccionista, eu não consigo me colocar diante de um público se eu não tiver um roteirinho, se eu não tiver preparado, um elemento muito específico sobre aquilo. Então, comecei a desenvolver essas preparações e tudo mais. Então, foi mais ou menos por aí. Mas, assim, basicamente, os temas são ligados à literatura, né? As relações de literatura, teatro e canção. E daí, Aurélio, quando você pergunta, né, se, por exemplo, o ofício de professor eu descobri depois também. Eu não sabia se eu ia dar muito certo com isso, mas eu precisava ganhar dinheiro. A licenciatura teve que bater na porta. Exatamente. E daí, assim, eu enfrentei esse desafio, né, de estar lá diante de alunos, né, numa sala de aula, e me apaixonei também. Porque é muito próximo, já explico um pouco mais sobre isso, mas é muito próximo do teatro, do que a gente faz ali no teatro. É um desafio, né? Porque hoje a gente que sabe como hoje as licenciaturas hoje elas passam por um momento crítico, né? Que algumas visões sobre educação acabaram fazendo com que as licenciaturas diminuíssem, sei lá, de certa forma fossem colocadas como uma segunda classe da educação superior. E é um desafio hoje para um professor como você despertar, primeiro fazer seu trabalho, né? Mas assim, despertar naquele estudante que vai lá se formar, provavelmente para ser um professor de português nas escolas, para que ele possa depois trabalhar na formação das crianças, para que essas crianças tenham oportunidades que talvez eu e você não tivemos. Entendeu? Então, assim, não que os professores universitários antes não fizessem isso, mas eu, falando de você, especificamente para você, assim, percebo a qualidade do teu trabalho e como isso, você ter um profissional desse nível, formando professores que depois vão estar lá nas escolas, formando os nossos filhos e tal, como isso é rico e como isso tem que ser valorizado. Gente, valorizem os professores. Por favor. A licenciatura está passando por um momento de muita crise. Né? A gente vê nos vestibulares e tudo mais. É muito sério. Né? Assim, uma sociedade que despreza o valor do professor, essa sociedade está desprezando o próprio papel da formação humana. Né? Isso é muito sério. E o papel do professor é algo também que está em constante reinvenção, mas é muito maior do que simplesmente transmitir conhecimentos. Cada vez menos, né? Transmitir conhecimentos. Eu gosto muito de uma frase da Adélia Prado, né, da escritora, que ela diz que eu não quero faca e nem queijo. Eu quero fome. Ser professor é despertar fome. E isso. É muito desafiador. Busca, né? Busca o conhecimento, ir atrás e tudo mais. Assim, você chegar e transmitir só informações, as pessoas estão cada vez menos interessadas com isso. Você precisa arrumar uma forma, uma artimanha, fazer uma ginástica para despertar a fome. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas atinjam os conteúdos, efetivamente. Mas talvez a educação também seja uma experiência partilhada. Por isso que eu a comparo com o teatro. A educação, a sala de aula, ela é uma micropolítica. E cada vez mais eu acredito nessas micropolíticas. Na micropolítica que se desenvolve numa sala de ensaio, que se desenvolve num espaço do teatro com 50 espectadores que seja, e numa sala de aula com 30, com 40 alunos. Né? A gente está
a gente precisa pensar muito no papel do professor, também num país como é o Brasil, como uma forma de dirimir um pouco que seja a dívida histórica que nós temos. É um país com um passado abandonado. E daí que eu preciso citar uma frase de Antígona, né, da peça Antígona, olha só. E a própria personagem Antígona dizia: passado abandonado jamais se torna passado. O Brasil tem um problema muito grande com o passado. E está, na verdade, nas mãos do professor recuperar isso, destrinchar isso e pensar na justiça social, né? Nós temos uma dívida muito grande, pelo menos com 2 povos: os indígenas, que foram exterminados, né? Os negros africanos que chegaram no Brasil, né, foram escravizados, foram explorados por 300 anos, que passaram por um processo de abolição que foi simplesmente formal, que não aconteceu. E tudo isso passa pela educação. Se nós temos problemas que atravessam verticalmente o Brasil, um dos problemas que atravessam verticalmente o Brasil hoje é racismo, por exemplo. De onde vem isso? Isso passa pela escola, isso passa pelo professor, isso passa pela educação. Claro que, dizendo dessa forma, parece que tudo é função do professor, né? Não é assim. Até educação. Será que educação é coisa, né, para se aprender em casa, para se aprender na escola? Mas o fato é que nós temos essa micropolítica. Nós temos um grupo de pessoas que precisam pensar de maneira revolucionária para mudar um pouco a história desse país, né? Para mudar esse pensamento hegemônico. E, nesse sentido, é um trabalho hercúleo, mas, ao mesmo tempo, um trabalho lindo, né? Quando você fala da micropolítica, lembra muito a questão da Grécia, né, do conhecimento grego e tudo mais. E junto à cultura e à educação é o berço, né? Não tem como distanciar isso, né? Esse conhecimento Tem alguma referência nessa relação do conhecimento grego com o que a gente vive aqui? Olha, a Grécia passa o tempo inteiro, né, pelos meus trabalhos, assim, tá em Samba de uma Noite, tá em Ovo, né? Ovo é um embate entre Édipo e Electra, né? Então, tá ali o tempo inteiro. Quando a gente fala hoje em dia, por exemplo, sobre qual que é o lugar do teatro, né? O Brasil despreza o teatro, né? Assim, o artista do teatro, ele sofre muito porque é uma arte artesanal que mudou muito pouco desde a Grécia, inclusive, né? Assim, tipo, quando a gente pensa no quanto o livro, por exemplo, a literatura se transformou, né? Da oralidade para o livro, da leitura Escrito. do papel. Hoje a gente está com ali o tablet, né, com o Kindle e tudo mais. A música foi mudando, daí teve a possibilidade da gravação, com a gravação, daí a gente passa pelo vinil, não sei o quê. Agora o teatro é sempre um encontro de pessoas, tão ancestral, tão arcaico, tão artesanal, tão velho, né? E é justamente porque ele carrega uma espécie de essência, né? Isso. E a Grécia parece que tinha descoberto isso há muito tempo, e a função social que o teatro pode ter, e que parece que a gente esqueceu. Então, assim, quando a gente pega a história da tragédia, da comédia, mesmo do teatro na Grécia, a função social era muito clara, né? Todo mundo precisava ir ao teatro. O Epidauro, por exemplo, ele tinha uma espécie de sala de anamnese, né? Fabuloso. Onde as pessoas passavam antes, eu tô sofrendo um problema aqui na minha vida, tô me sentindo doente e tal, então você vai assistir uma comédia. Não, você precisa ver uma tragédia porque está muito violento. Você vai purgar a sua violência vendo gente ali se desgraçar, entendeu? E isso era um pensamento... É um pensamento tão potente, porque, assim, a partir do momento que você via tudo acontecer numa tragédia, por exemplo, a violência que é inerente ao ser humano, ela não era projetada na sociedade. Claro, a Grécia não fazia só isso com teatro, né? Na música, um conceito, eles tinham um conceito muito interessante que o Nietzsche vai recuperar depois, que é o agon, que é o nome do meu grupo, inclusive, porque agon é um conflito. Vida é conflito, vida é embate, mas esse embate precisa ser nobre, né? Para que não haja destruição. Então, assim, as Olimpíadas, por exemplo, eram um embate nobre. O teatro, o conflito de Antígona com Creonte, por exemplo, é um agon. Então, esse conceito de agon, que é uma espécie de motor que movimenta a vida, mas com nobreza, com ética, precisa sempre existir. Não
também não estou considerando a Grécia uma sociedade maravilhosa, Sim. porque existia, obviamente, né, assim, o conceito de o conceito de quem era cidadão, por exemplo, é uma coisa absolutamente questionável. Enfim, isso é um outro lugar. Mas a gente tem ali uma semente de pensamentos muito interessantes que a gente parece que esqueceu. Um deles é de valorização do teatro, né, por esse lugar. Quando você cita a questão do racismo e tudo mais, a gente em off estava conversando aqui e a gente lembrou, até você lembrou, a questão do negro dentro da Grécia. Da Grécia, sim. Olha só, tem um cara chamado Martim Bernal, que é um estudioso, geógrafo, paleontólogo e tudo mais. Ele fez uma série de livros chamado Black Athena, que, salvo engano, ainda não foi traduzido no Brasil. Eu tive contato com esse livro em inglês e consegui na biblioteca da USP, mas assim, ele é super difícil de encontrar. Mas assim, em Europa, principalmente, já é um pensamento bastante difundido. O Martim Bernal faz um estudo muito profundo para mostrar que o que nós conhecemos como civilização grega, antiga, ancestral, né, como o berço da humanidade ocidental, na verdade são negros africanos, né, que chegaram até a Grécia, até esse território da Grécia ali, pelas migrações, né, ali por Mediterrâneo e tudo mais. Ele prova isso por meio de dados historiográficos, por escavações e tudo mais, né? Isso está comprovado no livro. De modo que muito disso que nós estamos chamando aqui de pensamento trágico, por exemplo, da tragédia, a gente percebe que tudo isso tem uma paridade com o pensamento africano, com o pensar nagô, por exemplo. Isso. Né? E talvez seja esse o motivo historiográfico. E daí eu gosto tanto desse pensamento que uma frase que é epígrafe do Samba de Uma Noite de Verão é uma frase que foi dita por Valdo Frank, que é um escritor americano que foi dita a Vinícius de Moraes em 1942. Valdo Frank veio para o Brasil para fazer participar de um coquetel na editora. Ele era da mesma editora que o Vinícius de Moraes e estava muito chato aquele ambiente. Daí o Vinícius falou: eu vou te levar para o Brasil. Então o Vinícius leva o Valdo Frank para uma favela carioca, uma favela lá do Rio de Janeiro, a favela da Praia do Pinto. E o Vinícius conhecia muita gente lá na favela, já chega no boteco, já pede para chamar todo mundo, pede para liberar cachaça, não sei o quê. Bem-vindo ao Brasil. Vinícius, né, ele pagava tudo, era aquela coisa, né? E chama o pessoal para conversar, para apresentar para o Valdo Frank, para fazer um samba. E o Valdo Frank nunca tinha visto aquilo na vida dele, né? Tipo, de repente a galera chega mesmo com os instrumentos, chega para dançar. O Vinícius ia traduzindo para o Valdo Frank o que os versos estavam dizendo. E o Valdo Frank observando aquele processo de ritualização que não separava estética ou arte da vida, era tudo uma coisa só. E assim, a síncope rítmica, né, do samba, junto com a beleza dos versos que estavam sendo traduzidos para ele, e a pulsação, a cadência, a pulsação sendo projetada no corpo das pessoas todas que ouviam e começavam a vir ali para o boteco e dançar, aquele processo de ritualização fez com que Valdo Frank dissesse essa frase. Intuitivamente, a gente não estava falando ainda do Martim Bernal aqui, mas ele diz, né? Os negros são gregos antes da cultura grega. E a gente precisa entender que cultura grega é essa, né? Porque assim, quando a gente fala cultura grega, a gente vai imediatamente para o pensamento racionalista. Pensamento de Sócrates, Platão, Aristóteles, isso. Enfim, os filósofos, né, do século de ouro grego, que começaram a desenvolver um pensamento baseado na razão e que vai ser aí uma herança para o bem e para o mal para o mundo, né? Nietzsche que o diga. Mas, quando ele fala são gregos antes da cultura grega, ele está falando de uma cultura arcaica grega, que é justamente a cultura da tragédia, a cultura da contação de histórias, a cultura mito-poética. E quando a gente fala contação de história, a gente vai lembrar dos nagôs, porque você vai ter muito essa coisa deles contarem ali. O negro ele tem mais na oralidade, né? Sim. Os griots africanos, né? Os mestres do saber. São, né, os mais respeitados das comunidades, são os griots, e eles são entidades também religiosas que tocam cantam e contam histórias e fazem
esse fenômeno que é um fenômeno artístico total. Na verdade, ele não é artístico, né? Ele é um fenômeno da vida, como a arte deve ser. Uma parte da vida, né? Uma explicação para a própria vida. Eu gosto, inclusive, de comparar os griots gregos, negros, já tô, com os rapsodos gregos, que são esses filósofos ancestrais também da Grécia, né? E assim, os rapsodos, eles também viajam de território em território em Grécia e eles vão pegando pedaços. Raptem, em grego, esse termo significa costurar, porque eles vão pegando pedacinhos de história e canções e sabem de uma notícia daquela comunidade e vai amarrando, costurando, como se fosse um costureiro mesmo, e de repente faz um espetáculo que envolve música, que envolve todo um figurino, que envolve uma evolução no espaço, né, que a gente diz que é algo entre a dança e a interpretação cênica. E é sempre uma apresentação diferente em cada comunidade, porque ele está amarrando os tecidos de maneira diferente. Os elos são diferentes. A significação, por óbvio, muda. E é exatamente o trabalho que o griot faz em África. Então a gente tem essa similaridade. É muito próximo, né? Bem interessante. Vamos aproveitar um instante aqui, falar já dos livros que a gente já... A gente não tem como falar com... eu tô tão aqui. Depois vou ter que assistir pra aprender aqui, porque os dois aqui eu tô meio perdidão. Bom, brincadeira. Aurélio, vamos lá. Aproveita. Não tem como falar com o Renato sem falar da obra do Renato. É impossível. Né? Vamos começar então com... Aproveitar esse espaço. A gente tem um espaço nosso aqui, que é o espaço da revista The Art, com o Instituto Cultural Arte Brasil. E hoje nós estamos aqui com o autor. Então vamos aproveitar muito esse espaço. Vamos lá, como é que a gente dissecar a obra do Renato? Não tem tempo para Aurélio, isso. Mas... eu não vou fazer inveja para você, que você ganhou também, mas eu tô aqui em minhas mãos. Em primeiríssima mão. Nossa. Peraí. O livro que será lançar? Você é meu amigo. Peraí. Gente, a gente vai falar sobre ele, quer dizer, o Renato vai falar sobre ele, desse trabalho, mas a gente vai começar aqui com Samba de uma Noite de Verão. Renato. Sim. Como surge? Pois é. Toda a história dele. Samba de uma Noite de Verão, meu primeiro livro, mais do que o primeiro livro, assim, a primeira peça mesmo. Eu fiz algumas experiências menores antes, assim, né, com o próprio Boca de Baco, e na própria escola de teatro, né, na Funcarte, na Escola Municipal de Teatro. E daí, em 2009, eu era dirigido pela Edna Guiar e pelo Guilherme Kirchheim, e a gente ia montar O Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. E eu nunca tinha lido, né, Shakespeare, assim, a Edna me passou, eu li aquela peça percebendo o tempo inteiro o Brasil dentro dela, pelos amores que me pareciam amores muito tropicais entre aqueles jovens, pela influência da natureza naquela história, uma coisa muito Brasil, assim. E daí eu fiz essa proposta para a Edna e para o Guilherme. Falei, Edna, eu posso reescrever essa história como Brasil? E ela... Já é. Essa foi a frase dela. Esse é o grande problema dos loucos, né? Eles se encontram. Pois é, mas eu já falei sobre isso em algumas entrevistas, o quanto o sim de um professor é tão importante, né? Porque um professor ele pode abrir caminhos, mas ele pode também fechar muitos, assim, dependendo dos seus nãos, né? E a Edna deu aquela sua risada de preta velha, né? A Edna tem, assim, uma energia, né, de sábia, e me disse o já é, que foi o seu sim, né? Então, a partir dali eu começo a escrever, e foi uma pesquisa muito intensa e muito longa, assim, de quase um ano, porque eu precisava encontrar personagens paritários na mitologia dos orixás, né? Porque, assim, a parte em que o Shakespeare utiliza mitos greco-romanos, eu utilizo orixás. A partir da cosmogonia ameríndia, especialmente Makuxi, eu utilizo a lenda do Tambatajá, que é uma lenda Makuxi, e mesmo as raízes da coisa ibérica, branca, né? Porque o Samba de uma Noite de Verão é uma metáfora da formação do Brasil. Então a peça é ambientada numa comunidade, né, numa espécie de favela, e também numa floresta paralela, como acontece no Sonho de uma Noite de Verão, né, no Shakespeare. Então eu transformo aquela Atenas do Shakespeare, eu transformo numa comunidade brasileira. E aqui estão então personagens muito conhecidos da nossa literatura, como as lavadeiras, os malandros, né, a dialética da malandragem está aqui. E é uma peça que eu digo que é uma metáfora da formação do Brasil, porque ela discute temas bastante sérios, como
o machismo, por exemplo, no Brasil, o paternalismo. As culturas. Ao mesmo tempo, temas mais leves como os amores tropicais, mas a exploração dos mais pobres pelos mais ricos está aqui, né? Com esses cortiços que são alugados pelo Teseu, por exemplo. Então, a visão da sociedade sobre os artistas como uma visão sempre estereotipada e caricata. São temas muito importantes assim, para a cultura brasileira. Então, todos eles estão ali, junto com essa representação, então, das nossas matrizes, né? Étnico-culturais, né? Do indígena, do negro e do branco. E o samba é uma espécie de fusão desses elementos, né? Quando a gente pensa assim, bem por cima num samba, num choro, por exemplo, a gente pode pensar nos sopros indígenas, né? Na percussão negra e no instrumento, ali no violão, por exemplo, né? Que é o instrumento branco. Então, o samba ele já é essa conjunção. Sendo um símbolo, né? Do Brasil, ele é o símbolo dessa mistura que nos forma, né? Assim como uma série de outros elementos que nascem da cultura da diáspora e tudo mais. E daí, assim, em 2016... Então, isso foi em 2009. Eu vou reestruturar, então, essa peça, criar algumas canções, letras de canções para ela. Ela é um musical, né? Inclusive, o livro vem com um CD, né? Vem com um CD, é um livro CD. Na última. Gente, é lindo. A capa é de um cuidado, assim. Aurélio, vamos só lembrar por um detalhe. Prêmio Jabuti. Prêmio Jabuti. Tem prêmio também, outras palavras, né? Isso, do Paraná. Então, e daí assim, eu mandei muitas vezes pro Promic. Muitas vezes. Eu sei lá, acho que foram 4 ou 5 vezes. E sempre reprovava. Daí passou. Acho que foi 2015 e eu publiquei em 2016. E precisava ser por uma lei de incentivo justamente para fazer... Tinha feito em 2019. 2009. 9, isso. Desculpa. Daí eu reelaborei então, alguns elementos. Sim. E eu queria que fosse uma obra com essa cara mesmo, assim, que tivesse ilustrações, que tivesse o disco, justamente por esse viés também paradidático, né? Ele é utilizado por turmas ali do 8º, do 9º ano. Atualmente está sendo utilizado pelo Colégio Marista, né, como obra paradidática. Ensino médio, por exemplo. Então, quem quiser adquirir. Quem quiser adquirir, temos na Livraria Olga, né, que é ali na Pio 12. Tem também numa livraria que é bem em frente ao Colégio Marista, que se chama Livraria Papelaria Miriam. Ou pode me mandar também direct no @Renato Forim. Que... Tá na descrição, tá no nosso canal. Acompanhe. E a gente precisa que as pessoas não só leiam e adquiram, para que a gente possa ter mais. O Renato possa trabalhar e produzir muito mais. Na verdade, o autor ele quer ser lido. Senão não tem lógica. Assim, o Renato, não que ele não queira ganhar com isso, mas assim, ele fez uma obra para ser lida. Então, se você comprou e sabe de alguém que quer ler e não tem condições de comprar, empresta o seu. Dia dos Namorados, ótimo presente. Eu acho que importante da literatura é isso, a pessoa, essa obra ser divulgada de alguma forma, ainda que as pessoas às vezes não têm condições de comprar, se bem que é acessível. Acredito que o preço é acessível, não sei, mas imagino que sim. Nas escolas fazem muito isso, assim, como é utilizado pelas turmas, né? Então, assim, algumas turmas passam para outras e tal, é muito legal. Você quer ser lido, você quer ver tua obra, mas assim, fala pra gente, a gente corta, vamos ver. Tá aí, como é que foi, como foi essa premiação, o que representa... Um susto, que eu ainda não superei. O que representa para um autor... ter um prêmio Jabuti, porque eu sempre que eu ouço, falo assim, nossa, prêmio Jabuti, eu falo, puxa, é igual na época a gente ouvia muito o prêmio Shell, né, de teatro e tal. Para mim é a mesma coisa, é um Oscar, né, vamos dizer assim. É quase um Oscar da literatura. Sim. É muito real isso, que é um susto que eu ainda não superei. porque não é comum pelo fato de ser primeiro livro, né, e tudo mais. E foi muito grande, assim, né? Para mim, como eu disse a vocês, né? Assim, absolutamente despretensioso. Não tive livros no meu berço. Tanto que, assim, quando eu recebi do Jabuti o que eu poderia levar os convidados, assim, foi meu pai e minha mãe. Nossa. Né? Assim, imediatamente eu falei assim, é óbvio, né? Porque é a nascente, né? O olho d'água. Você entende? É a raiz. As histórias, como eu disse a vocês, lá do boteco e da máquina de costura que estão aqui. Então, assim, formalizar isso em livro, a gente precisa ter a generosidade de lembrar disso, né? Que não surgiu do nada. Então,
foi uma grande emoção assim tê-los junto comigo. Imagino. Essa é a gratidão, né? Essa é a palavrinha mágica que a gente usa muito aqui. E assim, o que mais impressionou eles foi que foi a Marília Gabriela, a apresentadora do Nossa. Brasil. Daí olha que minha mãe viu a Marília Gabriela assim, falando, Renato Filho, Forim. ela mesmo. É fantástico isso. Então, mas assim, trazendo pra terra, virgem, deixando de ser um pouco peixes. O que me dá mais alegria no Jabuti foi justamente essa historinha que eu falei pra vocês de que a partir de agora eu consigo entrar nas escolas. E te abre, além das escolas, outras portas também. Total. É isso, o ofício de palestrante, né, assim, Até de no campo fato se editorial tornou... também, né? Te abre um leque. Tudo, exatamente. Abre-se muitos caminhos nesse sentido, principalmente das palestras, né? Porque assim, a gente não ganha dinheiro com literatura, né? Assim, o artista de maneira geral, né? Sobretudo das linguagens de teatro, de literatura, nunca é uma pretensão ganhar dinheiro, porque você sabe que estamos no Brasil. Eu vou só... Ayrton Kanarski, meu cunhado, tava lá na chácara dele sentado e falou assim, eu assisto vocês em todo podcast. E eu fico preocupado. Vocês levam artista que tem trabalhos maravilhosos, mas ninguém ganha dinheiro. Como que vocês vivem? Eu brinquei com ele, o que fazem? O que comem? Como vivem? Realidade. É a realidade do artista, infelizmente. Mas vamos fazer um parênteses. Então, assim, se você tem uma escola pública às vezes é mais complicado porque vem um currículo, mas o professor também pode sugerir. Tem uma escola, então a gente tem um autor aqui, como outros que nós já trouxemos, Moacir Medre. Com acesso, né? Valorizem. Se você aqui é da nossa região, vai adotar um livro de literatura, primeiro vá, conheça o livro, leia, veja a qualidade. A gente não está aqui puxando o saco, não precisamos puxar o saco do Renato, porque ele tem um trabalho aí, mas assim, a gente está falando aqui porque a gente acredita mesmo na qualidade do trabalho dele e na qualidade do conteúdo. E além do mais, é o que o Rony falou, tá acessível, né? Ele mesmo aqui se coloca como acessível. Então, pense lá na sua escola, olha, por que não adotar um desses livros aqui? A gente vai falar dos outros, mas voltemos lá pro Prêmio Jabuti. Pois é, então assim, encontrar com os estudantes, poder colocar esses temas na roda. Por exemplo, a gente falou sobre a questão do racismo, né? Vocês não têm noção da dificuldade que é quando você fala a palavra orixás na escola. Ainda hoje, né? Ainda hoje, assim. Orixás, as pessoas começam a remeter a diabo, que não sei o quê. Né? Por um peso, assim, de às vezes, um peso social mesmo, né? Que tenta satanizar o que seja africano, e que é uma coisa tão antiga no Brasil. Eu fui comprar um livro esses tempos atrás, eu sou budista, minha filosofia. E eu fui comprar um livro do Alexandre Comino, fantástico livro chamado Exu Não é Diabo. E saio com o livro na mão. Estou lá, cheguei no carro, quando parei para passar lá, a pessoa ao meu lado olhou assim, fez assim. E eu não tinha entendido. E eu tinha deixado o livro em cima para pagar o estacionamento. A pessoa não pegou o livro para me dar. Ela, você esqueceu isso aqui, ó. Eu falei assim, nossa, mas é apenas um livro, né? Uhum. Mas aí que foi entender o nome e o que estava escrito. Então, assim, a gente sofre com umas coisas meio... Eu vendo isso, para mim, abriu mais a curiosidade. Mas isso tem tudo a ver com a realidade que a gente vive hoje, dessa cultura de demonizar, né? Na verdade, a gente tá falando. Mas assim, muitas pessoas, às vezes, não conhecem. Eu falo isso porque eu sou católico, mas às vezes as pessoas não conhecem as religiões, e me incluo aí, de matriz africana, né? E às vezes tem essas lendas, né? Na verdade, foram sendo construídas ao longo do nosso... Massivamente. Né? Acho que o Renato até sabe mais, pode falar mais disso, né? Sobre o que você estava falando da questão de não poder falar, né? Orixá. O racismo é uma construção histórica e um plano e um projeto de governo no país. Quando a gente passou do Império para a República, a gente está falando ali no final do século XIX, né? A República foi proclamada em 1889. A abolição foi datada, pelo menos essa abolição formal, de 1888.
E a gente teve logo na sequência a instituição de um novo Código Penal no Brasil. Esse Código Penal trazia como crime uma palavrinha que ninguém sabe até hoje muito bem explicar, mas que tinha alvo certo, que era a vadiagem. A lei da vadiagem. A lei da vadiagem. Ou seja, o objetivo era abolir os negros escravizados e, ao mesmo tempo, criminalizar tudo que fosse da sua cultura. Jogar capoeira era crime. Tira só uma dúvida. Exatamente. Essa mesma lei é que foi base quando prenderam o Djavan. E nós estamos falando dos anos 80. Sim. É uma construção histórica. E, por exemplo, né, a gente tem... eu gosto muito do Luiz Antônio Simas, né, que faz um trabalho historiográfico tanto na história quanto na educação, assim, mas uma pesquisa muito séria. Ele mostra como que o embranquecimento da população é um projeto de governo mesmo, né, um projeto do Estado. Por exemplo, a gente sempre entende a atração de imigrantes europeus como mão de obra especializada. Será que nós não tínhamos mão de obra no Brasil? No processo ali, muito próximo do processo de abolição? Então, assim, existia um projeto para embranquecer. Estamos falando do fenótipo, mas também a cultura, né? Ou seja, criminalizar a cultura do negro, que tem a ver com a religião. Tinha também, nessa legislação, não lembro exatamente, mas junto com a vadiagem tinha uma questão que falava especificamente também a respeito das religiões de matriz africana. Bruxaria, se eu não me engano, alguma coisa assim que se colocava nesse lugar. Mas, enfim, a capoeira, o samba de roda, tudo que fosse manifestação que estava ligado ao negro era criminalizado. E daí a gente começa a entender esses processos de divisão social, as diferenças sociais, a exclusão nas favelas, né? Tudo isso é uma construção histórica, infelizmente. E por isso que eu digo que a função do professor é muito mais profunda, é muito mais raiz do que simplesmente transmitir conteúdo. Transpõe. Dirimir uma dívida histórica. E pensar muito, de fato, nessa dívida que se tem, pelo menos, com essas duas populações. Tem um podcast chamado Projeto Quirino. É muito interessante que ele coloca bem essa questão, essa pesquisa desse projeto, infelizmente, né? Um projeto de governo que não mede e nunca mediu consequências, né? E a gente colhe, infelizmente, os frutos. Sim. Então, por isso é muito importante levar, inclusive, os autores negros nas escolas, né? Os processos de representatividade, né? Dentro da televisão, dos lugares todos de visibilidade, nos lugares da educação, porque são as pessoas que com autoridade podem falar, né? A partir de suas experiências sobre tudo isso também, né? Mas eu recorro de novo a uma frase do Luiz Antônio Simas de que o racismo é, sobretudo, um problema do branco. Então... Total. Bom, mas você depois você fez o livro, né? Você fez a tradução de uma obra francesa. Sim, essa aqui, Homens que Caem. Homens que Caem. Isso. E isso também te abriu outras portas. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse projeto da nova literatura brasileira-francesa. Brasil? Isso, Brasil e França. Então, eu entro nesse projeto muito também a partir da repercussão do Ovo. Se eu puder inverter um pouquinho. Invertemos. Vamos Só que eu não vou mostrar o meu, não. Mostra aquele lá, tá? Seu? Dá licença, Aurélio. Deixa eu pegar o outro aqui. O Aurélio quer levar meu livro. Pode isso, Guilherme? A regra é clara. Gente, vamos só fazer uma ressalva aqui. Quem apresentou para nós o Ovo, depois, terminando esse daqui, vai lá e assiste o 5º episódio com a Daniele Pereira. Que vem a ser... A esposa do Renato. Trabalho fantástico na área de dança. E ela apresentou para nós. Foi um bate-papo muito bacana. Muito, muito, muito. E trabalharam junto no teatro, né? Nós vamos chegar nessa parte ainda. Tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu fale... sou o primeiro admirador dessa mulher, então. Você fale do Ovo para a gente chegar no Homens que Caem. Tá. Então, Ovo... Assim, eu e Dani nos encontramos já faz tempinho. Tipo, 13 anos. E foi tipo jornalismo, assim. Sabe aquele tipo de encontro que você não tem a menor dúvida? É ali e acabou. Não sei explicar. Não sei se é porque ela é de virgem com ascendente em peixes e eu sou de peixes com ascendente em...
Aí explicado já estava. Então, o fato é que a gente se encontrou no contexto do Filo, né? Ela trabalhava na produção e eu na assessoria de imprensa, e a Dani é formada em artes cênicas, né? Tem uma caminhada acadêmica, inclusive, no teatro, e a gente tinha um desejo de ter uma espécie de plataforma em que a gente pudesse colocar os nossos elementos de criatividade que não estavam nesses trabalhos mais formais que nós realizávamos. Então nós criamos em 2012 esse grupo, que é o Agon Teatro. Eu nem sei se eu posso chamar de grupo. É um grupo, um formato de grupo que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil, porque pelas necessidades mais prementes de todos nós, a gente não consegue ter um grupo com pessoas, atores, que se mantenha por muito tempo em razão das condições de manutenção da arte no Brasil. Então as pessoas geralmente elas têm outros trabalhos, mas elas voltam para um lugar, né, para um ninho, onde elas podem criar um núcleo. Exatamente, que às vezes ela nem tem uma sede própria, assim, pode estar no Rio de Janeiro, pode estar, entendeu? Onde ela vai acontecer. Exatamente. E a gente criou isso lá em 2012 já com esse pensamento, ou seja, seremos nós dois e nós chamaremos artistas convidados e assim vamos conduzindo os trabalhos como der, sem sofrimento, porque a Lina Bubardi, né, a arquiteta, ela falava assim que todo mundo precisa ter a sua quitanda. Eu adoro isso, porque o Agon é nossa quitanda, entendeu? É o lugar onde a gente, sabe, comercializa aquilo que a gente cultivou no quintal. Do jeito que é gostoso, colher ali. Tem o seu ofício, né, a sua profissão, e junto você tem a sua quitanda, né, você vende suas coisinhas. Então, o Agon é um pouco esse lugar. E nós começamos, então, a pensar em trabalhos, e eu tinha já esse texto, ele inicial, assim, né, sobre esses dois mitos, né, Édipo e Electra, que se encontram numa zona rural do Brasil, falando sobre a passagem das coisas, a passagem das pessoas. É uma peça que fala sobre passagem, sobre morte, como as coisas vão morrendo e a gente não se dá conta, nesse rio do tempo que vai passando pela vida. E a Dani gostou muito do que quando ela leu tal, e falou assim, não, continue esse texto, que esse que vai ser o nosso texto. E assim eu fiz. Então eu finalizei esse texto. A gente ficou trabalhando muito tempo, assim, mais de 2 anos. E ele tem muitas características de dramaturgia contemporânea que são bastante desafiadoras de transpor para a cena. Então, como colocaram monólogos imensos, com uma linguagem extremamente poética, quase bíblica algumas vezes. Como transmitir isso para o público. Como criar, ao mesmo tempo, todas aquelas mágicas sobre as quais nós falávamos, que são tão importantes no teatro. Né? Eu acho assim que quando você quer fazer teatro, a primeira coisa que você sabe fazer um curso de mágica. Porque tem que dar susto no público. E daí Ovo é esse lugar. É um lugar também de micropolítica, porque é para um público pequeno, é num espaço de arena, o público fica em volta dessa arena. E a gente fala então sobre todos esses temas que geralmente a gente procura esquecer na vida, né? Que é a morte, por exemplo. É uma peça com a qual a gente fez mais de 20 apresentações aqui. A gente foi para Cena Contemporânea de Brasília, foi para Porto Alegre em Cena, né, no Rio Grande do Sul, fomos para o Filt, na Bahia. Levamos essa peça para muitos lugares, aqui no Paraná, várias cidades também assim pequenas. E é sempre muito... eu não sabia como essa dramaturgia ia ser recebida, por exemplo, numa cidade muito pequena que as pessoas não têm contato, né? Muito teatro... contato assim, com o teatro, né? Enfim, levar a dramaturgia contemporânea, né? Que é uma linguagem tão diferente, desafiador, né? E a gente teve essas experiências e essas experiências foram lindas, assim, porque sobretudo a gente fica pensando muito na forma do negócio e a gente esquece o conteúdo. É uma peça que fala sobre relações familiares, né? Sobre dilemas de pais com filhos. Toda casa tem. Toda casa tem, de irmãos, né? Então isso encontrava... as pessoas se pegavam muito nesses lugares, assim, então a gente ficava horas no teatro depois conversando com as pessoas e ouvindo histórias, e isso fomenta ainda mais a criatividade do escritor, né? Então, assim, foram experiências muito, muito bonitas. E, assim, pela trajetória do Ovo, eu fui convidado justamente para integrar um grupo de 8 dramaturgos do Brasil, que seriam traduzidos na França e que, por sua vez, traduziriam novos dramaturgos franceses no Brasil, um projeto que é do núcleo dos festivais internacionais de teatro do Brasil, do qual o Filo faz parte, e do La Comédie de Saint-Étienne, que é uma instituição francesa, e também com o apoio da Embaixada da França e tudo mais. E daí precisava como requisito saber o francês e tal, e eu tinha tido essa experiência, né, do doutorado sanduíche na França. Então, pude traduzir a Marion Hubert, que é uma dramaturga fantástica,
lá da França. Né? Você escolheu ou... Não, Era escolhido. era escolhido porque eles fizeram grupos de... em alguns momentos, trabalhos parecidos, dramaturgias parecidas entre esses dois dramaturgos, né? Dependendo das características que se utilizava, e em alguns momentos muito diferentes. No caso meu com a Marion, eram extremamente diferentes. A dramaturgia da Marion é muito diferente da minha. A Marion trabalha num lugar muito mais sarcástico, cômico, e eu trabalho muito mais num lugar trágico e dolorido. Mas aí é um exercício gostoso. É um exercício maravilhoso. E você, assim, você foi estudar outras obras dela ou você... Especificamente, assim, para conhecer o contexto do que ela escrevia ou não, vou pegar isso aqui e vou dar... Foi um trabalho vertical nessa obra, porque ela já tem muitas camadas. Já deu um trabalhão. Porque a Marion Hubert utiliza de muitas referências de outros escritores. Então, assim, eu precisei conhecer principalmente os outros escritores sobre o qual ela falava ali na obra para conseguir fazer uma boa tradução. Porque, assim, tradução nunca é você verter palavras, é um processo de transcriação, né? Você precisa converter para a cultura também os elementos que estão colocados ali. Isso é muito desafiador, né? Bastante desafiador. Então, foi uma aprendizagem imensa fazer essa tradução por isso. E, além da tradução, a gente teria também as leituras dramáticas, né? Nós tivemos. Eu dirigi, então, atores de Porto Alegre, porque daí, dentro desses festivais internacionais, a gente tinha um encontro do dramaturgo brasileiro com o dramaturgo francês e... juntos eles dirigiam, então, um grupo de atores da cidade. Então, nós tivemos aqui em Londrina... O elenco era trocado também ou não? Você tinha um elenco... Sim, o elenco da cidade. Ah, tá. Então, aqui em Londrina, nós tivemos um grupo que trabalhou com um francês também e um brasileiro. E daí, sempre em cidades trocadas, assim. Então, a minha cidade foi Porto Alegre. Então, eu conheci pessoas de lá, atores de lá, e a gente fez lá essa leitura dramática que veio, posteriormente, depois para Londrina. Nós conseguimos trazer. E é um texto que fala sobre o Estado Islâmico, né? Chama Homens que Caem, porque é um texto também sobre essa intolerância religiosa com os gays, né? Os homossexuais, porque o Estado Islâmico, né? Assim, os fundamentalistas, eles fazem essa espécie de suicídio forçado. Eles empurram esses homens de cima dos prédios, né? Assassinam esses homens quando sabem que eles são gays. Então, o texto nasce a partir dessa visão da Marion. E assim, é um texto que eu recomendo fortemente. Esse é muito, assim, no Brasil todo você consegue achar porque ele foi lançado pela Cobogó, né, que é uma editora do Rio de Janeiro. É uma editora grande, então você na internet acha tranquilo, sim, para... E o teu livro, O Ovo, foi traduzido? Sim, Ovo está sendo traduzido. Isso foi em 2019. No ano seguinte, 2020, seria o ano do Brasil na França, ou seja, nós iríamos para lá para fazer esse mesmo trabalho em 4 cidades da França. No entanto, pandemia. Então, o que aconteceu? A gente teve que prorrogar isso e foi assim, já estava todo agendado os teatros onde seriam as leituras dramáticas dos textos brasileiros, os grupos, os atores, e eles trabalham com agendas com muita antecedência. A França é um negócio assim impressionante. É igual ao Brasil, né? Pois é. E daí o que aconteceu é que essa agenda ainda está sendo feita. Então, provavelmente vai ser 23, os livros já foram traduzidos nesse processo da pandemia, né? Estão sendo finalizados na edição. Deve ser agora 23, 24, então, que a gente deve ter notícias sobre esse lançamento na França. E daí o Ovo vai ser lançado lá. E vocês vão levar o espetáculo? Não, daí vai ser com atores de lá. Podia Vai levar ser. também. Vai ser maravilhoso. Mas tem essa experiência da troca também. Você vai lá, e você Porque vai estar sabe- lá para ver outra pessoa fazendo. Sim, porque Vai ser maravilhoso. Isso é incrível, né? O cara porque dá uma assim- leitura, de repente, completamente diferente. Né? Exato. Qual vai ser a... E isso que é mais impressionante nesse projeto, assim, o mais legal é isso, porque o dramaturgo ele não fica dando tantas referências de como foi essa montagem. Então você vai pelos seus caminhos. Ai, né? que massa. Então, assim, Você por não exemplo, sabe o que Homens vai que Caem. surgir dali. Né, eu acho muito doido. Você sabe que é aquela coisa assim, a gente brinca, né? Às vezes você escreve uma coisa assim e o cara... Eu lembro quando a gente trabalhava com o Moacir, às vezes a gente discutindo com o autor, mas não, o autor quis dizer, peraí, Mas o autor tá aqui. Sabe, você querer interpretar o que o cara disse e o que o cara ali presente, mas, e de repente, às vezes pode até ter interpretações que você vê daquilo que você escreveu, que às vezes você não tinha pensado e você fala, A sacada que tem do outro, né? não é que isso aí também... Mas né? vai do conhecimento Legal, também, deve ser muito bom. das ferramentas que ele tem, né? Que ele pode usar mais. E assim, né? a dramaturgia contemporânea, ela trabalha principalmente, assim, existem muitas
muitas formas de dramaturgia contemporânea. Mas, assim, talvez um traço que unifique essas dramaturgias é o fato dos signos instáveis, né? Os signos são colocados na peça, mas eles não são unidirecionais. Eles são signos ambíguos. Então, eles podem ter diferentes interpretações. Então, esse processo de montagem, eu sou apaixonado por texto de teatro por isso, porque, assim, quando a gente vai fazer uma montagem, fazer uma leitura dramática, ou fazer aquilo já é uma ressignificação, é uma reelaboração deste texto-fonte. E a gente tem na dramaturgia contemporânea, sei lá, se nós três fôssemos nos debruçar sobre o mesmo texto, iriam surgir coisas completamente diferentes. Porque ele não tem rubricas tão exatas que diga assim, isso tem que ir para a cena dessa forma. Entendeu? Ele tem rubricas muitas vezes poéticas. Ovo, por exemplo, em Ovo eu me desdobro enquanto dramaturgo e diretor. Por quê? O que acontece é que a gente não tem a indicação do galinheiro ali. Mas eu, diretor, quis colocar o galinheiro. Tanto que o barulho que a gente tem dentro do galinheiro é de um escritório no centro da cidade. Então, sei lá, o Aurélio vai montar, ele não. Quero fazer esse escritório, mas quero fazer esse escritório diferentão, entendeu? Então E como que eu vou evocar esse galinheiro? Não tá dessa maneira. Exatamente. É uma rubrica aberta, né? É uma rubrica lírica. Isso é muito... E o tempo inteiro em cena, né? Como é que a gente tá de tempo aí, Guilherme? 1h20. Vamos que a carne é viva. Então vamos lá para nossa bonito livro que você ganhou. Mais recente obra. Eu ganhei. Então, Carne Viva. Chegamos aqui, Renato, Carne Viva, que é uma obra recente, né? Você publicou agora. Queria que você falasse pra gente dessa experiência, de como foi, de como você chegou no autor, né? Porque é uma tradução também. Não, é baseado na obra do... Eu utilizo reescritura. Reescritura. Porque a reescritura você utiliza a obra-fonte, mas tem uma larga margem de invenção. Odon von Horváth. É um austro-húngaro. Então, eu tive essa experiência, né? Eu acho que eu nem cheguei a comentar aqui, mas eu fiz o doutorado de sanduíche, né? na França, na Sorbonne. No Instituto de Teatro da Universidade de Sorbonne, que é a Paris 3, né? A Paris 3. Eu fui para essa experiência. O que é um doutorado de sanduíche? É importante dizer antes, né? Assim, a gente começa o doutorado no Brasil, daí tinha esse programa, eu espero que ele seja retomado agora, porque ele foi interrompido no governo passado, mas é um programa em que você vai para lá, é um sanduichinho mesmo, assim, você vai para lá, tem toda uma experiência, colhe um material importante para sua pesquisa, volta e fecha a sua tese, né? Então esse é o programa. E eu tive então essa experiência, né, com uma orientação de lá também. Tive uma orientadora na Sorbonne, né, que foi a professora Alexandra Moreira da Silva. Enfim, é um trabalho daí dividido entre Brasil e França. E chegando lá, assim, eu cheguei 2 dias antes do ataque terrorista do Bataclan. Nossa. Isso é uma história à parte. Foi assim, tenso. Mas diante de todo o medo que eu senti, que todos nós que estávamos lá sentimos nesse momento, eu não fui pra Torre Eiffel me bandear, entendeu? Eu peguei e fiquei mergulhei dentro da universidade e fiquei estudando igual um tarado, né? Eu sou meio Caxias, então eu faria isso de qualquer forma, mas enfim. Especialmente nesse momento, eu fiquei lá dentro da Sorbonne estudando muito e estudava a obra teórica de um cara chamado Jean-Pierre Sarrazac, que é um teatrólogo, estudioso, e o Sarrazac falava muito do Horváth. Falava de Brecht, do teatro político, e falava do Horváth. Eu falava, mas que diabo é esse homem? Cara? Que tanto de trema é esse nesse nome? Né, porque ele utiliza o nome húngaro, né, então todo diferente, assim. E comecei a pesquisar no Brasil se tínhamos alguma obra dele traduzida, então... E não tínhamos, assim, não consegui encontrar absolutamente nada. E daí, assim, eu comecei em francês a pesquisar as peças. Ele tem 21 peças, ele viveu pouco, assim, ele morreu com a minha idade, 37. Jovem. E super jovem. E assim, ele morre saindo do teatro na Champs-Élysées atingido por um raio. Nossa! Ele tá na Champs-Élysées, sai do teatro, se abriga debaixo de uma árvore em razão da chuva e um raio cai e ele morre nessa circunstância. Uma ironia que, de certa forma, tá já na obra do Horváth. E
E assim, daí quando conheci esse texto, o texto base do Carne Viva, né, que é o Amor, Fé e Esperança, me apaixonei por esse texto. Porque ele tem uma protagonista muito forte, chamada Elizabeth, que é uma mulher... bom, o Horvath viveu no período entre guerras, né? Ou seja, as prévias ali do pior momento dos campos de concentração, enfim. E ele está falando sobre aquela crise que leva ao Terceiro Reich, ou seja, hiperinflação, desemprego, fome, descrença política total, e daí surge Hitler, né? Assim como um salvador, né? Colocado como chanceler, que depois a gente sabe o resultado dessa história. Ele está falando desse momento. E nesse momento de crise, ele situa então uma personagem chamada Elizabeth, que é uma mulher famélica, passa muita fome, ela quer trabalhar, no entanto ela não pode, porque ela descobre que para trabalhar ela precisa ter dinheiro, que é a primeira contradição dessa peça. Ou seja, ela quer trabalhar como vendedora, só que para ser vendedora ela precisa de uma licença para vendedora, e o governo cobra essa licença, e portanto ela precisa de dinheiro. E ela quer dinheiro para comer também, para se alimentar. Então o que ela faz? Ela não tem nada. Ela lembra que ela tem o seu corpo. E ela vai até o Instituto de Anatomia da cidade e fala, olha, eu tenho meu corpo. Eu quero vender meu corpo para vocês depois que eu morrer. Vocês podem estudar, revirar à vontade. Mas até lá eu preciso de dinheiro. Por isso a capa. Por isso a capa. E ela consegue então o dinheiro, né, com um dos embalsamadores, que fica muito comovido com a situação dela. Acontece que a Elizabeth já tinha tentado trabalhar antes. E ela foi multada. E ela tem multas em atraso. Então ela não tem como conseguir a licença do seu trabalho se ela não pagar a multa. Tá, e ela paga a multa. Só que daí o próprio embalsamador fala, mas você não usou o dinheiro para comprar a sua licença? Então você vai ser presa. E essa mulher vai passando assim por uma via crucis da sociedade. Assim, passa pelo juiz, por uma empresária, pela mulher de um juiz, pelos próprios embalsamadores, por guardas, e vai sendo humilhada por todos eles. Ela tem uma relação com um policial que ela conhece também nesse contexto, mas o policial não sabe que ela foi presa. E quando descobre também a humilha, assim, que é um policial bastante misógino. E no final dessa peça ela tenta suicídio, mas ela não consegue. Nem isso ela consegue. Então, assim, ela vem em queda o tempo inteiro. É uma queda, assim, e que é uma coisa ontológica do humano, só que também muito revelador das estruturas sociais. Muito julgamento social, né? Muito julgamento social, o tempo inteiro. E esse julgamento social que vai abrindo espaços também para líderes de força, líderes totalitários e tudo mais. E a cena final de Fé, Amor e Esperança spoiler. Mas eu preciso... Tem que dar, não tem como. Não, e assim, tipo, no caso do Carne Viva, inclusive, tem um narrador, que é uma invenção minha também, assim, que o Horvath não usava narradores, né? Eu vou trazendo algumas contribuições do Brecht também para moldando essa peça. Soma os dois e... A intenção aqui é fazer teatro dialético, teatro que revele a contradição social, teatro político. Então, assim, eu pego o Horvath, ele tem coisas muito inovadoras, inclusive que se antenam com a dramaturgia do pós-guerra, do Beckett, por exemplo. E eu vou unindo isso com o Brecht também, né? Assim, trazendo alguns elementos para criar uma dramaturgia dialética contemporânea, né? Que é o Carne Viva. E o movimento dele é bem mais largo, né? Ele vai do movimento amplo pro ator e ele vai na contrição ao mesmo tempo. De quem você está dizendo? No caso de... Eu já estou pensando na peça já. Deve você ter o ator fazendo uma peça, né? Com essa visão, a ideia que vem, o que é? É você ter essa pessoa que vai... Uma encolhe e a outra vai o tempo inteiro crescendo, né? É um pulsar, mas é um pulsar que mata, não um pulsar que dá vida. Mas ao mesmo tempo, Rony, todas são vítimas e carrascos. Sim. É a estrutura social. Mas sabe? é o pulsar da vida, né? Exatamente. Então, assim, o spoiler pode ver porque o narrador já chega falando. Então. Entendeu? Ele já fala assim, ó... vocês daqui a pouco vão conhecer Elizabeth. Elizabeth, o sonho dela é pro Instituto de Anatomia, mas ela não vai conseguir ir pro Instituto de Anatomia porque alguns corpos não interessam a ciência e nem a sociedade, sobretudo em tempos fascistas. Então, já começa ali. Isso foi escrito esse ano? Ano passado? Não. No ano passado. No ano passado. Eu sou absolutamente influenciado por todo o contexto mundial e especialmente do Brasil, tanto que a peça ela vai ter ossos espalhados pelo cenário e ela vai fazer referência às pessoas que foram aos frigoríficos para
buscarem ossos porque seria a sua única fonte de proteína no momento de fome do Brasil. Então, assim, o Instituto de Anatomia, esses ossos espalhados pelo cenário são o Instituto de Anatomia, são o frigorífico onde as pessoas buscaram ossos e são também o cemitério. Então, são muitas camadas na algumas peça. valas aí, né? Exatamente. A questão das valas. O Horvath, ele antecipa o pensamento sobre os campos de concentração a partir de um personagem que se chama Homem com Deficiência aqui. Esse personagem não fui eu que criei, esse é do Horvath. Já tinha. Sim, o Horvath ele cria esse personagem justamente porque ele está percebendo esse movimento na Alemanha de desprezo aos corpos que não são perfeitos. Esse processo de higienização social. Então ele cria o Homem com Deficiência que está no Instituto de Assistência Social. Ele não consegue a aposentadoria que ele precisa, porque ele sempre é culpado pelo seu próprio problema, é isso que sempre jogam na cara dele. E daí esse homem ele tem uma fala, algo mais ou menos assim, né? Eu vejo vocês, então, daqui a pouco numa Sangreb, que era as valas comuns onde os pobres eram jogados como indigentes. Isso é a antecipação dos campos de concentração, que já existiam na Alemanha. E em Carne Viva eu coloco, então, esse texto, né, falando a gente se vê nas câmaras de gás ou também nas máscaras ou nas macas onde não se tem oxigênio. Enfim, são muitas tempo camadas. inteiro. Este livro também foi pelo Promic. Pelo Promic. Programa Municipal de Incentivo à Cultura, importantíssimo. Na verdade, quando eu mandei esse projeto, a intenção era fazer a peça, só que a pandemia impossibilitou completamente esse processo e daí eu fiz uma transição, eu transformei ele em livro, né? Então o patrocínio foi para o livro e assim, foi um caminho até interessante, porque o livro ele tem também essa perspectiva mais longa, assim, né? De vivência. E ele está disponível, longa, né? Renato? Sim, está disponível nessas livrarias que eu falei, ou seja, Livraria Olga, também na Livraria Miriam, que fica ali na frente do Colégio Marista, e também podem me mandar ali no @RenatoForim. Tá aqui. Isso aí. Eu já estou providenciando também essas vendas online, porque eu sou um pouco lento para isso, mas eu vou providenciar. Muito assunto, nosso tempo. Curto, mas ele falou uma coisa também muito importante aqui, que é a questão do apoio. Sim. Sem o apoio, nada acontece. Nós estamos engateando, é o 12º episódio, então nós precisamos falar dos nossos patrocinadores. Opa. E é uma honra falar dos nossos patrocinadores. É com muito respeito que a gente faz isso. Porque eles não são patrocinadores, eles são grandes parceiros. Por isso do nosso selo de parceria cultural. Olha lá, começando pela Reinvent Fitwear, nosso parceiraço. Isso, Painho Lanches. A On Time do Douglas. Time do Douglas. Douglas, um abraço. Nós estamos aí sempre com a palavrinha gratidão, sempre, Renato. A Vivarte lá, da Andréia, minha Escola cunhadinha. de Música. Chopp Brasser. Marcos, tem que vir aqui, Marcos. Bora beber? Bora beber. Papo Cabeça. Papo Cabeça, nosso restaurante lá de todo dia. E é isso. E vai aparecer aí mais uma Força Têxtil do grande boa. parceiro e amigo Moacir Moacir Medri, outro autor fabuloso. nossos Os parceiros. amigos nossos aqui da Arte e do ICAB, e lógico, DGA Music, se não falar de DGA, o Guilherme já corta nós no ato. Um abraço, pessoal, DGA, sempre parceiraço nosso. Renato, Pouco tempo, né, pra nosso variar, tempo né? é curtíssimo, né? Curtíssimo. Conversa, Como assim? É porque a conversa... conversa aqui para 5 horinhas, né? Eita. Mas assim, a gente precisa... Tinha muita coisa aqui pensado para perguntar para você. Eu acho que é importante a gente falar disso aqui. O que você diria, a princípio, para a gente, né, encerrar, para quem, de repente, está pensando em ser um dramaturgo, um escritor, um jornalista, qual conselho você daria? Se é que pode dar um Persistência. conselho. Pergunta dificílima. É sempre complicado dar conselho, né? Porque os caminhos são tão individuais. Estudem. Conselho. Leiam. Estudem. Então. É aquilo. Eu faço, de fato, muitas coisas diferentes. Não faço nada bem. Vou fazer... Quando a gente faz muita coisa, a gente faz nada bem, né? Mas, assim, existe uma coisa que eu identifico muito, assim, na minha vida, que é uma espécie de rio subterrâneo. Por isso, assim, que eu não fico me limitando muito. O que você é? Assim, eu até esqueço o que eu sou. A gente precisa esquecer um pouco, né? Essa coisa do, o que você é. Você Nesse precisa... momento só, eu sou isso.
A gente precisa olhar para esse rio subterrâneo, onde estão colocados ali, onde passam assim, as nossas vivências, desde coisas da nossa infância, as nossas frustrações, as nossas obsessões. Né? Esses livros são só obsessões. Você fez lembrar Lazarilho de Torme, quando ele diz assim: o que você é, ninguém sabe, poderia perfeitamente não ser, que seria a mesma coisa. Pois é, a gente falava sobre isso também, né? A vida de ser esse transbordamento, assim, que a gente não sabe de fato o que é. A gente vai muito pro lugar da literatura, da poesia, da arte, porque a arte faz justamente isso, né? Assim, ao contrário da linguagem objetiva, ela consegue chegar mais próximo desse caos que é a vida, porque ela também é caos, né? E aos poucos a gente vai percebendo essa ordem oculta no caos. Né? Mas ela segue o fluxo. Talvez isso seja Deus, né? A ordem oculta nesse caos. Bom, mas assim, o que fazer, né? Eu acho importante, então, prestar muita atenção nesse rio subterrâneo, e se às vezes ele tiver que aflorar na forma de uma performance, que ele aflore. Se tiver que aflorar na forma de algo escrito, que seja. Tiver que ser num espetáculo. Mas não deixe de fazer. Faça. Tenha a sua quitanda, lembrando a Lina Bobardi. Eu não vou... talvez essas áreas, né, assim, do teatro, mesmo do jornalismo, às vezes se confunde com uma espécie de estrelato, de coisa de sucesso. E, na verdade, é o oposto de tudo isso. A literatura, dizia o Vinícius de Moraes, né, que é o dom da suprema pobreza. Né? E é dessa carência que nasce a literatura, que nasce a arte. Rubem Alves também fala, né, que ostra feliz não produz pérola. Então a gente precisa pensar em tudo isso antes do deslumbramento diletante com o ofício artístico. Isso você precisa colocar bem o pé no chão. Saber também que você não vai ganhar dinheiro com isso, e que talvez seja o caso, para você não transformar isso num sofrimento, sim, ou num peso, ter o seu outro turno, né? Fazer isso aqui no terceiro turno. Porto seguro. Que é o que o prazer. A maioria de nós fazemos. Que é onde você consegue fazer com prazer e não sentir o peso. Mas o Aurélio comentou uma coisa muito importante, porque assim, eu de fato faço muitas coisas, mas assim, todas as coisas que eu fui fazer eu estudei muito, muito. Não só academicamente, mas paralelamente também. Hoje em dia é muito fácil estudar, né? As informações estão muito disponíveis. A internet é um recurso fabuloso para isso, né? Então assim, você precisa de bastante tempo de estudo, né, de caminhada. Talvez é muito difícil chegar num lugar de maturidade. A gente sempre se acha inseguro, mas também colocar a cara. É isso que eu falei do rio subterrâneo, sabe? Vai colocando a cara, porque às vezes essa frustração também, inclusive essa vergonha que às vezes você pode passar, vai te fazer crescer, né? Muito. Faz parte do processo, né? Faz parte completamente do processo, e isso aqui é uma experiência de amadurecimento e de evolução, né? Então tem que pensar muito nisso. Renato, quem não teve a oportunidade, a gente acabou esquecendo de falar, né? No final do ano passado, recebi um convite. Aqueles convites assim, o que você vai fazer entre o Natal e o Ano Novo? Não, né? Pessoas assim... Bom, nada, brincadeira. Recebi um convite e aceitei com muita felicidade, porque pela pessoa que o Renato é e pelo trabalho que ele tem, admiro de verdade, aqui é sincero o que eu estou falando. Nós fizemos umas leituras, né? Fazia parte do projeto. Então o Renato lançou o livro e a gente fez essas leituras que foram lá na Biblioteca Pública em Londrina, né? Antes da reinauguração da reforma. Foi muito bacana. Um equipamento maravilhoso, né? Quem não teve oportunidade, agora vai ter essa oportunidade novamente, né, Renato? Vai ser no Filo? Sim, Filo e Londrix. Pois é, a leitura dramática, né, que agora é também um outro processo, né? A gente fez um trabalho bem vertical e, né, assim, incisivo, né, Aurélio? Eu também te agradeço muito por ter topado. O Aurélio, como eu disse a vocês, né, eu conheci o Aurélio, também está nas minhas memórias de infância, fazendo Bidermans e os Incendiários. Nossa, eu lembro. Meu primeiro espetáculo. Foi. E tinha isso, assim, daí falei pra Dani, né, porque
essa leitura foi feita pelo Agon Teatro, e é isso, né? Uma plataforma minha e da Dani, assim, a gente foi chamando convidados. Então ali tem atores de várias gerações, né? De vários grupos, muita gente do Boca de Baco, tem o Aurélio, tem a Raíssa Bessa, né? Que é uma atriz mais jovem, enfim, o Álvaro Antônio Cagnoli, Mariano. o Antônio Mariano fazendo Nossa, uma participação Álvaro. especial, exatamente. Então, muita gente super legal ali, e pensando sobre esse teatro dialético, né? Como a gente consegue fazer no contemporâneo um teatro político. Então foi um trabalho muito, muito legal, né, de realizar. A leitura dramática é uma experiência que as pessoas às vezes pensam como algo maçante, vão chegar lá e ficar lendo. Não, é uma encenação de fato, né? A gente tem a distribuição do espaço, se passa em corredor, com elementos cenográficos, tem os ossos sobre os quais eu falei, tem trilha sonora, né? É uma experiência de fato teatral, os atores estão com os textos ali, mas tem também toda uma interpretação, enfim. Então a gente teve um retorno super legal, né, dessas apresentações lá no fim do ano, mas muita gente obviamente estava viajando, né, um período ingrato. Então esse ano teremos na programação do Filo, fiquem de olho na programação, né, assim, que já deve sair, o Filo vai acontecer agora em junho, né, então fiquem atentos. E depois em setembro nós já temos também agendado uma apresentação no Festival Literário no Londrix, né, dessa mesma apresentação. Então são 12 integrantes, assim, entre atores, participação especial, contra-regra e tal. E aqui a gente vale tem que fazer uma reverência a Modéstia esses à dois, parte. porque Londrix, um trabalho maravilhoso, né? Sem comentários, porque Londrix e o Filo, Festival de Teatro Internacional de Londrina. Bom, Vai chegando esse momento, a gente precisa que você faça seus seus agradecimentos, agradecimentos, manda suas abraço, cobranças. manda Não abraço esquece de pra mandar um mamãe. abraço para a mamãe. Dona Maria do Renato, eu conhecia ela como Maria do Renato, né? Pois é, E a Keila também. mas não tem nada de edípico aqui, porque eu sou Júnior, não esqueçam disso. Maria do Renatão. Gente, agradeço muito pelo fato de ser um espectador do PodChef, né? Eu esperava esse momento, confesso, assim, que quando eu recebi o convite, falei, ufa, ainda bem. Nós já tínhamos falado dele já faz tempo, a gente ia falar com a Dani já e... A Dani tinha me falado, né, assim, que foi super legal, assim, né? Eu gostei muito também do programa dela, e ela falou assim, fica meio preparado aí que eles falaram que você tá ali na linha de tiro. Falei, E a é um gente não prazer. pôs você em saia justa, não contou as histórias, Não, as Aurélio, só pra gente, eu prisões. fiquei sabendo. Vamos contar. Abre um tempinho pra nós, Guilherme. Só fazer essa história das prisões. Que é isso, cara? Teve prisão, Renato? Gente, eu sou réu primário, como assim? Não, teve polícia. A Dani contou a história da polícia aqui, mas você disse que teve polícia na França também? Teve polícia na França também. O que aconteceu lá? Eu acho que a Dani contou bem a história da polícia no Brasil, né? Assim, Sim. é tão desgastante essa história que eu não gosto nem de voltar a ela. E, tipo, tudo fruto de articulação, né? De gente ruim. Então, eu não gosto muito de voltar a ela. Mas, assim, na França, eu disse a vocês que eu cheguei para fazer o doutorado de sanduíche 2 dias antes do ataque do Bataclan. Eles fazem um monitoramento muito grande em tudo. Então, assim, eu desconfio, eu não tenho certeza disso, mas o dado é que da Casa do Brasil, onde eu fiquei, na cidade universitária, eu até então tinha sido a primeira pessoa que tinha sido pego ali no aeroporto. Eles me viram, me levaram para uma sala, quiseram revistar bagagem e tudo mais. Eu fiquei desesperado, eu devo ter falado sei lá em que língua, né? Porque foi meu primeiro contato com o francês. Não sei em que língua foi aquela, Esperanto, Yanomami, não sei. Conseguimos nos comunicar. No entanto, eles achavam muito estranho, né? Um rapaz com passaporte italiano, né? Que era eu, vindo do Brasil para estudar na França. E abriram as malas todas, né? E daí, assim, caía cueca de um lado, feijão de outro, porque eu levei feijão, né? Falaram que não tinha feijão. Era tipo, podia ser, né? Eu falei assim, que é isso que esse rapaz está trazendo? Mas no final das contas ficou tudo bem, me trataram bem, fecharam minhas malas e eu fui, enfim, para casa. Não é um terrorista. Não era. Pois é, tinha coisa da barba também, né? Esse estereótipo, eu não sim. sei se isso ajudou. O fato é que 2 dias depois aconteceram os ataques terroristas, né? Aqueles ataques orquestrados. Eu estava inclusive saindo de casa nessa noite. Ia ser o primeiro dia que eu ia sair assim com um amigo aqui do jornalismo no Brasil que estava lá. E a hora que eu estava saindo, assim, o policial da cidade universitária falou, volta, tá acontecendo um ataque. Eu achei que eu tinha entendido errado o francês do cara, né? E daí quando eu chego no andar, né, em que eu estava, todo mundo estava para fora dos quartos, a gente foi até a sala de TV para saber o que estava acontecendo.
E daí a gente viu que era aquele absurdo, né? Enfim. E foram dias, assim, eu pensei muito em voltar, inclusive, porque era muita tensão. Muita gente voltou. Porque a gente ficava na iminência de que outro ataque pudesse acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, assim, por exemplo, eu não andei de metrô durante muito tempo, porque metrô é um alvo recorrente, né, dos terroristas. Assim, em Londres, né, já aconteceu de ter ataque em metrô. Então, eu ficava no ônibus, pertinho da portinha de saída, assim, qualquer movimento diferente, eu corria. Descia 10 quadras antes. Pois é, mas graças aos deuses e às deusas eu consegui suportar esse momento e foi das experiências mais transformadoras da minha vida. Que maravilha. Que gerou muitos frutos, assim, né? O próprio, né, a própria tradução desses frutos. No festival de dança, né, que eu atuo como curador, né, coordenador de comunicação, a gente conseguiu fazer também muitos trânsitos de grupos de lá, né? Abriu-se um caminho bastante importante que não é um caminho individualista, assim, leva um grupo, né? Caminho que leva uma comunidade, né? Assim, é bom para Londrina ter esses trânsitos, né? Ter alguém daqui lá, enfim. Então é essa historinha, mas foi de leve. Eu ainda preservo o meu réu primário. Pode mandar seus abraços. Agora tudo bem, não vai precisar falar pro guarda. Pois é, abraços. Eu gosto de dar abraço, né? Esse negócio de mandar. Eu sou uma pessoa do teatro, então é presença. Mas assim, eu falei brevemente aqui, mas eu preciso reforçar o quanto que Daniele Pereira é uma pessoa imensa na minha vida, né? Em todos os sentidos, é uma mulher que de fato eu admiro, né? Estamos há 13 anos juntos. E assim, quando a gente convive durante 13 anos com uma pessoa, você precisa ter algo muito maior do que uma relação de casal. Você precisa ter, de fato, admiração, né? Coordenadora do festival de dança com pulso, com uma ética, com uma lisura, com uma retidão. Aplausos e reverência sempre. Sim, é uma atriz que eu admiro demais. Eu gosto de olhá-la, eu gosto de assisti-la. Então, assim, dirigir a Daniele é muito fácil pra mim, porque eu sou mais espectador do que diretor, entende? Então... Recursos mil, né? Sim, total, assim. Tudo que ela faz é essa virginiana que gosta do perfeccionismo. Então, abraços pra ela, que eu dou depois pessoalmente. Ela tá agora com o Balé de Londrina, em Rio Negro, né? O balé tá fazendo uma circulação, mas já volta. Amanhã já tá por aí. E, obviamente, né, pra todo o meu povo aqui de Biporã, né? Que tá, como eu disse, né, no olho d'água disso tudo. Então, gratidão, sobretudo, né? Assim, o meu agradecimento, porque a gente é tão pequeno. A gente, de maneira geral, é pequeno, mas a gente olha para o nosso caminho, muitas vezes para as conquistas, e a gente vê que são conquistas que levam tanta gente junto, tanta gente que seriam impossíveis realmente sem as pessoas, né? Essa é a verdadeira felicidade, quando não é você feliz apenas, né? Que você leva a felicidade e distribui a felicidade aos outros. Isso é maravilhoso. Pois é, e é isso, né? Eu acho que a vida é um negócio é um susto de fato, né? Uma viagem vertigem. Eu gosto muito de usar essa expressão, porque é uma viagem assim vertiginosa, a gente não entende muito bem. A gente tem tantas loucuras, né? E ao mesmo tempo tem gente que vai apoiando ali. Então isso é essencial e importante. E claro que eu preciso agradecer a vocês por esse espaço tão raro, repito, em que a gente pode discutir cultura de forma longa, falando dos detalhes. E espero, assim, desejo muito, muito vida longa pro Podchef, porque é um formato que eu acho genial. As pessoas podem ouvir fazendo academia, indo caminhar, tudo, né? E aprender tanto, né, com experiências de outras pessoas. Eu aprendi já tanto ouvindo os nomes que vocês trazem aqui. Então, é isso, né? Espalhar sementes e esperar que essas sementes floresçam e criem novas sementes, né? Então, como sempre a gente diz aqui, muita paz e gratidão a todos. Amém. Nossas reverências. Valeu. Axé, shalom. Amém. Muito obrigado. E aqui pode, chefe, hein? Aqui pode. Cara, obrigado.